gestão de segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento, Casa do Pescador, 64 3631 2063. Júnior Veículos, 64 3636 3315. A confiança de sempre. GS Construtora, segurança, conforto e elegância. Se surpreenda. 64 996 11 2006. E hoje é quarta-feira, é dia de questão de segurança. E nós vamos falar aqui com Marlon Luz, que é delegado de polícia e que está sempre aqui nos ajudando a esses esclarecimentos. Marlon, boa tarde. Já ficamos aí com o tempo mais curtinho ainda. Vai dar tempo. Boa tarde para você, todos os telespectadores do Sucesso do Campo. Hoje, o assunto para a gente falar do gado. O que é que o produtor precisa ficar mais atento? A criação de semoventes em geral, mas especificamente, né, dos bovinos, o produtor ele sempre deve ter muita atenção, né? É uma criação mais melindrosa, mais complexa, né, até pela própria a mobilidade desse animal, né, que ele pode ser tocado, né, muitas vezes só mudando ali a linha divisória das propriedades, né, através de uma mera cercania, né? Uhum. Então, o rompimento dessa cercania você já transfere muitas das vezes esse animal de uma propriedade para outra. Então, o produtor deve estar atento a várias situações, né, de cuidado, de zelo e de vigilância constante quanto a esse patrimônio, né, que é um patrimônio caro, né, apesar da arroba do boi sempre está variando, mas atrás os prejuízos são enormes. É uma regra principal antiga, né, ainda ensinada pelo meu avô, e é sempre campear o gado, né, andar pela propriedade. Então o produtor ele deve sempre instruir, né, os seus colaboradores ali a periodicamente, né, andar pela propriedade, principalmente verificar como as condições das cercas, né, principalmente de divisa. Fazer aquela conferência, aquele monitoramento da cerca. Porque, principalmente os furtos, né, a semoventes, quando eles são tocados, há um rompimento da cerca, né? Então, se de forma periódica você fiscaliza ali, você vai ver que se essa cerca possui emendas ou não, né? Então, muitas vezes há um rompimento da cerca e depois o próprio pessoa que foi responsável pela subtração, aquelas pessoas que ajudaram ali, colaboraram nessa subtração, eles vão emendar a cerca novamente para um disfarce, mas o colaborador verificando isso, observar, né, se há um rastro ali do pisoteio desses animais. Tem uma diferença, exatamente, né? E já comunicar, obviamente, né, o proprietário, ou se o proprietário também acompanhou esse campeio do gado, comunicar através do boletim de ocorrência para que haja diligências já imediatas para a localização desses animais, ou até ele mesmo acompanhar ali com toda a cautela, né, até onde esse animal foi tocado, né? Às vezes houve um embarque até numa propriedade vizinha, né, utilizando um curral vizinho. Então, o primeiro cuidado e o mais básico e barato é esse campear, esse andar pela propriedade e fiscalizar essa questão das cercas, principalmente de divisas, né? Outros cuidados básicos que o produtor deve ter sempre, né? O pecuarista deve ter sempre, é marcar o seu gado, né? E essa marca, de preferência, que seja registrada, né, nos órgãos competentes, né? Adquiriu esse gado, mesmo que temporariamente, né, é um gado para revenda, faça a marca desse gado, o registro desse gado, né, para que a sua localização, né, em caso de furto ou roubo, seja mais fácil, né? Então são medidas assim básicas, mas que o produtor deve ter bastante cuidado. Uma questão que se verifica muito, e o produtor às vezes, até por uma certa um coleguismo ali com vizinhos ou até com terceiros, é o empréstimo indevido das guias de trânsito de animal, né? Que é os GTAs. Isso aí já é ilegal. Já é ilegal. Primeiro porque ele está falseando dados perante um órgão oficial, né? Ele está prestando informações falsas. Então esse produtor, ele está ali praticando um crime de falsidade ideológica. E aí aquele que faz o uso desses documentos, né, na fiscalização da agrodefesa ou até para a polícia
militar, né, que colabora nessa fiscalização quanto a essa prevenção de furto e roubo de semoventes, né, principalmente a patrulha rural, a utilização desse documento, né, constitui o crime de uso de documento falso. Né? Então, o produtor... Chegaria a entrar ali no estelionato, alguma coisa? Depende da sua finalidade, né? Mas assim, quase sempre esse produtor está praticando a falsidade ideológica, né? E essa pessoa que faz uso, esse outro produtor que faz uso desse documento, né, com dados falsos, está praticando o crime de uso de documento falso. Que pode, inclusive, resultar ali na prisão em flagrante desse produtor ou daquele pessoa responsável pelo transporte desses animais. E ao fornecer essas guias, né, indevidamente, o produtor, de certa forma, os produtores, de certa forma, estão colaborando, né, facilitando aí, a prática desse tipo de crime. Tanto o furto, né, amanhã ele vai ser vítima de um furto ou de roubo de semoventes, de bovinos da sua propriedade, como também facilitando a vida do receptador. Né? Então, o produtor não deve, em hipótese nenhuma, fornecer esses dados cadastrais, né, quanto à emissão das guias de GTA para terceiros que não ele mesmo fazer o uso disso. O que pode, né, já finalizando, prejudicar o próprio saldo desse produtor perante a agrodefesa. Né, e até os órgãos de recolhimento de tributos, a Secretaria da Fazenda, a própria, quando da sua declaração do imposto de renda, alguma coisa assim. Então, vai fazer falta, às vezes, para o produtor esse empréstimo indevido dessas guias de GTA quanto aos dados reais do rebanho que ele possui na sua propriedade.